Uma grandeza que se fala muito quando se fala em campo elétrico, eu imagino que vocês devam ter ouvido falar bastante também em química, nas forças intermoleculares, é o que a gente chama de dipolo elétrico. Eu imagino que vocês tenham ouvido em química aquelas interações dipolo induzido, dipolo-dipolo. Aquele dipolo que vocês ouvem falar lá em química é o mesmo dipolo elétrico que eu vou mencionar agora no conteúdo de campo elétrico, tá? Um dipolo elétrico nada mais é do que duas cargas elétricas, né, positivo e negativo, né, uma carga de cada polaridade, de mesmo valor em módulo, as cargas são iguais, só com sinal contrário, e elas são separadas por uma pequena distância. Existem muitas moléculas neutras na natureza que são dipolo elétrico, né? Porque se vocês olharem, elas têm uma parte positiva e uma parte negativa de mesmo valor, só que o sinal é contrário. E elas são moléculas neutras e com uma pequena distância entre si, né? Que são as distâncias das ligações atômicas, as distâncias interatômicas, né? Então é muito comum ter dipolos elétricos na natureza. E o maior exemplo que a gente comenta no dipolo elétrico, e depois que eu apresentar o próximo slide, eu vou tocar de novo nessa molécula para o funcionamento micro-ondas, é a molécula de água. Então a molécula de água, ela tem a parte negativa lá do oxigênio, -2, a parte positiva do hidrogênio, que é +2, são 2 hidrogênios, né? Então, ó, a carga é a mesma, o valor, né? O módulo é o mesmo de carga, um positivo e outro negativo, né? No caso, -2 e +2, só que elas têm sinais contrários e uma pequena distância de separação. Então, a água é uma molécula, por exemplo, da natureza que consiste num dipolo elétrico, e a gente costuma medir uma grandeza que nos dá uma noção da polaridade da molécula, que é chamada de momento de dipolo elétrico. Tá? Então, o momento de dipolo é o que está representado pela letra P nesse slide, e o momento de dipolo ele é medido como o valor da carga, de uma das cargas, né, já que as duas são iguais, só o sinal que é contrário, então pega o módulo das cargas e multiplica pela distância de separação entre elas. Isso dá uma medida da polaridade do dipolo elétrico, né? Quanto mais polar a molécula, maior vai ser o momento de dipolo. Então, a carga vezes a distância de separação me dá um momento de dipolo. Como é carga vezes distância, a unidade do momento de dipolo fica coulomb vezes metro. E o momento de dipolo, na verdade, é um vetor, ele é uma grandeza vetorial que é convencionado apontar da parte negativa da molécula para a parte positiva. Já vou explicar por quê. Aguardem o próximo slide, vocês vão entender por quê. Tá? Mas é uma convenção, na verdade, ele é contrassenso, porque o campo elétrico é o contrário, né? O campo elétrico sai do positivo e entra no negativo. No dipolo, o momento de dipolo sai do negativo e aponta do negativo para o positivo. Então, eu vou mostrar para vocês o que acontece quando eu coloco um dipolo na presença de um campo elétrico externo. Então, eu vou refazer essa figura aqui do lado para que vocês consigam acompanhar o raciocínio. Tá? Então, é a mesma figura. Imaginem que eu tenho um dipolo. O dipolo é uma carga negativa, uma carga positiva, com uma distância aqui, L, de separação entre as cargas, e o momento de dipolo, lembra que é um vetor que sai do negativo em direção ao positivo, tá? Então, meu momento de dipolo aponta assim.
E esse momento de dipolo tem determinado ângulo com relação à orientação do campo elétrico, aqui, ó, que é um ângulo θ, tá? E aí, então, eu tenho um dipolo, que é uma carga positiva e uma carga negativa, um par de cargas, na presença do campo elétrico externo. Então, significa que, se eu tenho um campo externo, existe uma fonte que criou esse campo. Lembra que, aqui na minha representação, ó, isso aqui é um campo elétrico uniforme, as linhas são paralelas e igualmente espaçadas. E para eu gerar um campo uniforme, para eu gerar um campo qualquer, eu tenho que ter uma fonte, né, de campo, que são as cargas elétricas. Então, se eu coloquei o dipolo na presença de um campo externo, o dipolo consiste em carga elétrica, vai interagir com as cargas do campo elétrico, né? Quem gera um campo uniforme, lembra que eu teria que ter um eletrodo retilíneo, né, positivo, e um lado negativo para gerar um campo desse tipo aqui, né? Então, existem cargas elétricas, e ó, elas estão da esquerda para a direita, elas saem do positivo e entram no negativo, então teria que ser essa conformação dos meus eletrodos que geram esse campo elétrico. Então, o dipolo, que é um par de cargas elétricas, vai interagir com o campo externo, né? Porque imaginem que a fonte também é uma fonte de cargas elétricas. Então, o que acontece? A carga negativa do dipolo é repelida pela carga negativa da fonte, né? E então, o vetor de repulsão apontaria para a esquerda. Além disso, as cargas positivas da fonte atraem a carga negativa. Então, de qualquer forma, a minha força resultante nessa carga negativa aqui apontaria para a esquerda, por atração pelas cargas positivas ou repulsão pelas cargas negativas. Então, atua essa força. Para usar a mesma notação, aqui eu vou usar força 2, tá? Na minha carga negativa. A carga positiva é atraída pelas cargas negativas da fonte e repelida pelas cargas positivas, né, que estão lá à esquerda. A repulsão queria empurrar essa carga para a direita e a atração também. Então, de qualquer forma, a minha força resultante aponta para a direita na carga positiva. Usando a mesma notação ali, eu vou chamar de F1. Então, o que acontece? Lembra que a força... Existe uma definição de campo em termos de força, que o campo é a força sobre a carga. Então, a força em cada carga dessas do meu dipolo poderia ser calculada dessa forma aqui, ó. O campo vezes a carga. Vocês concordam comigo que é da definição do dipolo que as cargas sejam iguais? Apenas o valor é oposto, mas em módulo elas são iguais. Então, a carga 1 ou a carga 2, para calcular a força 1, a força 2, tem o mesmo valor. O campo nessa região do espaço e nessa região do espaço tem o mesmo valor também, porque ele é um campo elétrico uniforme. Ou seja, se o campo é igual para a carga 1 e para a carga 2, e a carga 1 e carga 2 têm o mesmo valor, a força 1 tem o mesmo valor que a força 2, né? Então, quanto que seria a força resultante sobre o meu dipolo? Se a força é a soma dos dois vetores, eles são iguais em módulo, mas têm sentidos opostos, a minha força resultante, que é a soma vetorial de F1 com F2, vai dar zero, né? Então, o que isso significa? Que a força total aqui sobre o meu dipolo é nula, mas é fato que existe essa força 1 e essa força 2, que elas fazem simplesmente com que o meu dipolo sofra um giro. O centro de massa desse dipolo não sai do lugar. A força resultante sobre ele é zero. Ele não se move para a esquerda ou para a direita, mas ele sofre um alinhamento. Ele vai sofrer o que a gente chama de torque. A força resultante sobre ele é zero, mas essa força aqui faz com que ele gire e alinhe o momento de dipolo em relação ao campo elétrico. Tá? É isso que acontece no meu dipolo na presença do campo elétrico. Então, ele vai sofrer um torque.
E se alguém lembra lá na Física 1, o torque, por exemplo, o torque para abrir uma porta, ele é a força vezes a distância de aplicação vezes o seno, porque depende da forma como eu aplico essa força, né? Para que eu consiga fazer o giro de um determinado objeto ou não, que é o torque, né? Só que aqui no meu caso, do meu dipolo, a minha força é uma força elétrica, né? Então ficaria assim, ó, campo vezes carga vezes a distância vezes o seno do ângulo. E eu mostrei no slide anterior que a carga vezes a distância de separação é o momento de dipolo, né? Então, nesse caso aqui, ó, esse termo aqui, carga vezes distância, que aqui é o raio de giro, mas é o raio do giro, ó, está relacionado à distância de separação, já que o meu dipolo gira em torno do seu centro. Então, esse termo aqui, carga vezes a distância, é o próprio momento de dipolo. Então, surge essa fórmula de torque aqui, ó, momento de dipolo vezes campo elétrico vezes seno do ângulo, onde esse ângulo θ aqui, ó, é o ângulo entre o momento de dipolo e o campo elétrico. Aqui meu ângulo θ, ó, entre o momento de dipolo e o vetor campo elétrico, tá? Então, olha só, se o meu ângulo θ aqui fosse 90 graus, por exemplo, o meu dipolo aqui na vertical, ó, seno de 90 é 1, o torque tem um valor máximo. Se o meu ângulo fosse zero, nessa situação aqui, ó, se eu tivesse uma carga negativa, uma carga positiva aqui, ó, ângulo zero, seno de 0 a 0, o torque seria zero. Ou seja, se o meu dipolo já está alinhado com o campo elétrico, ele não tem por que sofrer um torque. A função do torque é alinhar o meu momento de dipolo com o vetor campo elétrico. Então, por isso, com 90 graus eu tenho torque máximo, com 0 graus eu não tenho torque, porque aí o meu momento de dipolo já está alinhado com o campo elétrico, tá? Então, essa é a função do torque, e é isso que acontece com um dipolo elétrico quando colocado na presença de um campo elétrico externo. Ele tende a sofrer o que a gente chama de torque. A força resultante aqui nesse caso é igual a zero para o campo uniforme, tá? Aqui a representação na forma vetorial, que esse seno aqui a gente pode multiplicar, representar como um produto vetorial, e existe uma relação de trabalho para realizar esse torque e energia potencial, né? Trabalho e energia potencial andam juntos. E existe uma relação de trabalho de torque que, se for resolvida essa fórmula, que é uma integral do torque, eu vou ter uma fórmula muito parecida com a fórmula do torque para calcular a energia potencial, só que no lugar do seno eu vou ter um cosseno, tá? Que vem dessa integral aqui, ó, do torque para energia potencial, tá? Então, essa é a função É isso que acontece com o dipolo. Ele tende a se alinhar com o campo elétrico externo, tá? Isso é um fenômeno que acontece. Lembra que eu falei na molécula de água, que é um dipolo elétrico? Quando a gente coloca alimentos no micro-ondas, o que acontece são que as moléculas de água dos alimentos são expostas a um campo elétrico externo, no caso produzido pelo micro-ondas. Então, as moléculas de água sofrem um torque e aí elas começam a girar dentro do meu alimento, tá? Então, se eu tiver um campo oscilante, um campo que se move muito rapidamente, eu vou ter, que varia, né, rapidamente, eu vou ter as moléculas que vão ter muitas oscilações. As moléculas de água dentro do alimento vão sofrer muitas oscilações, né, rotações, e essas rotações dentro do momento de dipolo das moléculas de água é que fazem com que seja produzido calor dentro do meu alimento, tá? Então, esse é o princípio de funcionamento do forno de micro-ondas, que funciona, então, ele utiliza um campo elétrico para fazer oscilar as moléculas de água, né? Porque
o campo tende a alinhar o momento de dipolo e as moléculas de água do alimento é quem sofre a ação desse campo elétrico.